Algum tempinho atrás eu gravei um vídeo sobre quais são as regras para ser leitor, o que te faz leitor, e também um pouco sobre preconceito literário, principalmente quando surgiu o termo alta literatura e baixa literatura, com muitas aspas. E recentemente o assunto voltou à tona com muita força de uma forma que a gente não esperava. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre livros YAs, que são livros para jovens adultos numa faixa etária entre 14 e 21 anos, que é a faixa etária que é separada até do infanto-juvenil, porque nessa faixa a pessoa deixou já aquela ingenuidade, digamos assim, entrou numa maturidade. A gente vai bater um papo sobre esse tipo de livro. Mas eu não tô sozinha nessa não. A Mel resolveu também falar sobre 5 YAs, 5 Young Adults, que falam sobre transtornos mentais. Então aqui no canal você vai ver 5, onde a gente vai criar um pouco de empatia, vai perceber a questão da empatia, pensar como outro, com livros YAs para jovens que fazem a gente criar esse tipo de sentimento. E a Mel, no canal dela, eu vou deixar aqui nos cards o link pro vídeo dela, vai falar sobre 5 YAs que falam sobre transtornos mentais. Então, a gente vai falar sobre um tipo de leitura que muitas pessoas veem apenas como entretenimento. Mas, afinal de contas, o YA tem sido um dos poucos livros que tem trazido à tona assuntos que a gente precisa falar, como estupro, homofobia, racismo e muitas outras coisas. Então, eu acho que não é apenas entretenimento. É um tipo de livro que tá trazendo à tona coisas que a gente precisa sim discutir no nosso dia a dia. E o primeiro livro que eu vou te apresentar é Minha Metade Silenciosa. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas ainda assim é uma história que tá muito viva em mim. A gente conhece aqui o Stark, ele é um menino de 14 anos, e por ser magro e extremamente alto, as pessoas chamam ele de palito. Ele sofre bullying, ele sofre violência dentro de casa, ele mora num lar totalmente hostil, mas a única parte que faz com que ele continue querendo viver, ser feliz, é o irmão, a amizade entre o irmão e ele, uma coisa assim que a gente vai acompanhando ao longo da história, que é muito incrível. Só que em certo momento a gente percebe que esse irmão fugiu de casa porque ele fez alguma coisa que vai vir à tona, provavelmente muita violência dentro de casa, então pra ele não encarar o pai, ele acaba fugindo. Só que o Stark precisa ir atrás do irmão, porque como é que ele vai sobreviver a tudo isso? E esse livro tem uma questão de abuso sexual, drogas, violência doméstica de uma forma extremamente realista, sabe? Você fica com o coração balançado, você fica extremamente triste, e esse é um daqueles livros que, apesar de falar sobre um menino de 14 anos, a gente vê aquilo que eu falei no início do vídeo sobre a questão do amadurecimento. E é exatamente esse momento, neste ponto, que o Stark está amadurecendo, que ele tá percebendo as coisas que estão acontecendo dentro da casa dele, sabe? E sério, é muito realista, é muito triste, e acaba apresentando pro leitor uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente percebe em alguns outros livros, sabe? Apesar de ser YA, apesar de ser para jovem adulto, a gente vê todos esses tópicos sendo abordados de uma forma direta. Não tem amarras, não tem cortinas, é simplesmente assim, é violento, tem pessoas usando drogas, tem pessoas sofrendo abuso, e é isso. E a realidade é essa. O outro pode estar sofrendo isso e você nem tá percebendo. É um tipo de livro que te dá um tapa na cara de verdade. O segundo livro que eu vou te indicar é Os 13 Porquês. A gente conhece a história da Hannah. Na verdade, ao longo das fitas que o Clay, um dos personagens aqui, que ela entrega as fitas, a gente vai entendendo o que aconteceu com ela, ele vai ouvindo e a gente percebe por que ela se matou, porque aqui ela comete suicídio. Tem a série do Netflix também, caso você não tenha assistido, mas não tenha problema com gatilhos, porque ela é uma série pesada assim. Fala sobre suicídio, como eu disse, sem amarras, sem cortinas. E esse livro a gente vai acompanhar a mesma história da Hannah. Eu não lembro exatamente se ela tem 16 ou 17 anos, mas ela se mata. E ao longo disso a gente vai descobrindo quais foram os motivos e a bola de neve que ela foi acumulando e colocando ali nas costas que a levou a tudo isso. E a gente vai percebendo que a Hannah, ela é uma pessoa extremamente, aparentemente, com muitas e muitas e muitas aspas, normal, que está bem, com a sua vida ótima e vai vivendo. Só que de uma hora pra outra ela se mata. E é exatamente isso que acontece. O suicídio é basicamente isso. Caso você tenha algum problema, esteja pensando em alguma coisa, eu vou deixar o link aqui no box de informações do CVV. E esse livro, assim como Minha Metade Silenciosa, é também extremamente pesado. Trata de um assunto que a gente precisa discutir sim, mas eu acredito que pra quem diz que se suicidar é questão de covardia, eu aconselho muito a ler esse livro. Outro livro que eu vou te indicar é Os 27 Crushes de Molly. Esse aqui tá com a capa em inglês, porque eu comprei em inglês e li ele em inglês, mas eu vou deixar todos os links aqui pra comprar no box de informações que estão na Amazon. Esse livro já foi lançado aqui no Brasil. E a gente vai conhecer aqui a Molly, e a Molly é gorda, e ela diz que garotas gordas precisam ser cautelosas. Ela já teve 26 crushes, e quando a irmã dela começa a namorar uma menina, ela tem um amigo muito
lindo, hipster, e ela se apaixona por ele, ou seja, o 27º crush da Molly. Só que no local em que ela trabalha tem o Reid, eu não lembro se é assim que fala o nome dele, mas é um menino da mesma idade dela, que gosta de Tolkien, bestas medievais e muitas outras coisas, e provavelmente ela não se apaixonaria por ele, certo? E aqui a gente vai acompanhar a história da Molly, uma menina que tem lá seus 17 anos e muitas pessoas vão se identificar com aquilo que ela passa, com tudo que ela diz. É um livro incrível que tem sim relacionamentos homoafetivos, de mulher com mulher, e também tem amigos pra apoiarem. E a Molly acaba se vendo, a partir do momento que a irmã começa a namorar, muito solitária, muito sozinha, porque isso nunca tinha acontecido, então a gente vai ver muitas coisas que a Molly passa. É uma história incrível, muito emocionante, divertida em muitos pontos, mas o que eu acredito com esse livro é que muita gente vai se identificar, sabe? Principalmente pela representatividade que a Molly traz. O quarto livro que eu vou te indicar é Com Amor, Simon, ou Simon vs Agenda Homo Sapiens, a gente conheceu com esse nomezão também, e a gente conhece a história do Simon. Ele troca e-mails com o Blue e ele está extremamente apaixonado pelo Blue, só que ele não sabe quem é esse rapaz, ele só sabe que é da mesma escola que ele estuda, porque eles se conheceram através de uma página do Tumblr. Mas o que acontece? O Simon é gay e ninguém sabe disso, só que o Simon não tem nenhuma dúvida sobre a sua sexualidade ou também nenhuma dúvida sobre o que os seus amigos e sua família vão sentir. Porém, nesse livro, a gente vai entender a questão de sair do armário, como as pessoas vão lidar com isso. Haverá olhares diferentes, como se ele fosse uma pessoa estranha, como lidar com as perguntas que as pessoas vão fazer. Então, esse é o maior medo, qual é a hora certa? Esse livro é aquele tipo de história que eu não passei, mas a gente percebe que quem precisou passar ou passou, teve um sentimento ali, sabe? Você não entende o outro até que te digam exatamente o que tá sentindo, o que ele tá passando. E é exatamente isso que esse livro traz. Ele fala sobre a questão de sair do armário, ser forçado talvez a isso e não saber quais são as consequências do que pode acontecer com você. Você tem certeza daquilo que você é. E por último, mas não menos importante, O Ódio que Você Semeia. Eu acho que já é o terceiro vídeo seguido que eu falo sobre esse livro. A gente vai conhecer a Star, também uma menina ali nos seus 17 anos, e os pais dela dão dicas de como uma menina negra deve se portar. E todo vídeo que eu faço, toda frase que eu falo que é essa, eu fico muito mal, porque eles falam pra não fazer movimentos bruscos, pra você, sabe, não responder ou responder na hora que o policial te pergunta. Só que ela sai de uma festa, ela pega uma carona com um amigo e esse amigo provavelmente não conhece essas regras e ele acaba tomando um tiro. A partir daí a gente começa a perceber a questão do racismo que é muito vivida aqui nesse livro e também em todo lugar do planeta. A gente sabe de histórias, conhece pessoas que já tiveram episódios em relação a racismo, e quando eu falo isso é porque eu sei de histórias relacionadas a racismo, pessoas que viveram isso, só que a empatia é uma coisa muito importante, principalmente nesses momentos. Você não tá na pele da outra pessoa, eu não sei exatamente o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa sentiu, mas é necessário se colocar no lugar dele sim, e esse livro é um tapa enorme na cara em relação ao racismo, em relação à luta negra sobre isso. Bom, eu indiquei os meus 5 livros. Como eu disse, a Mel também vai indicar 5 livros sobre transtornos mentais relacionados a livros YAs, então tá muito legal o vídeo dela. Corre aqui ó, nos cards pra você ir lá assistir, porque a gente precisa falar sobre livros que despertem tudo isso na nossa mente. Eu poderia passar horas e horas falando de muitos outros YAs que falam com a gente, que trazem assuntos importantíssimos como Eleanor Park, Jogos Vorazes e, sério, tem um universo de YAs extremamente importante que todo mundo deveria ler. Bom, então é isso. Caso você tenha lido algum desses livros, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou. Também me indique aqui YAs que talvez eu não conheça, talvez eu não tenha lido, porque eu quero muito saber. Caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha porque ele ajuda demais e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!